sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E hoje nós temos mais um programa muito especial em comemoração ao mês das crianças. E nós vamos conversar com dois jovens talentos que já estão fazendo história no mundo da literatura e uma avó e mentora literária orgulhosa e dedicada. Estou falando de Lene Zilioto, que é escritora, presidente e coordenadora da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, Coordenadoria Mato Grosso, AGEB Mato Grosso, e a Lene é avó do Davi Chiarello Pierezan, de apenas 9 anos, que já nos encanta com seu primeiro livro intitulado A Criança e a Idosa. E a Lene também é mentora literária da Sofia Serra, uma jovem escritora de apenas 11 anos que é embaixadora infanto-juvenil da AGEB do Mato Grosso. Lene, Davi e Sofia são os nossos convidados especiais de hoje. Prepare-se para uma conversa inspiradora, repleta de sonhos, criatividade e muita imaginação. Lene, Davi, Sofia, é um prazer muito grande receber vocês aqui para falar um pouco de literatura infanto-juvenil. E essa avó maravilhosa, hein, Davi, mentora literária da Sofia, sejam muito bem-vindos. Lene, eu começo contigo, por favor. Muito obrigada, Renata, obrigada pela acolhida. Boa tarde, Renata, boa tarde, Sofia, boa tarde, Davi, boa tarde os internautas que estão conosco nessa entrevista também. Eu quero dizer que eu me sinto muito honrada e feliz, claro, estarmos aqui com os meus mentorados infantis. Exatamente. Davi, Sofia, sejam bem-vindos. Eu vou começar fazendo uma perguntinha para o Davi. Davi, conta pra gente como é que é a avó Lene. Conta pra gente. Boa tarde. A avó Lene é muito legal mesmo, morando longe, a gente conversa bastante. Ela que me incentivou a escrever esse livro. A gente sempre leu história juntos, desenhou junto. Quando ela vem aqui em casa, que é de vez em quando, porque ela mora longe. Muito bem. Vamos falar, já aproveitar que o Davi está falando. Conta pra gente, Davi, de onde você está falando. E a Lene fala pra gente, a Sofia, de onde vocês estão falando para que o pessoal possa saber. Eu tô aqui em Chapecó, em Santa Catarina. Eu e a Sofia estamos em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Então, essa fala do Davi, que é longe, eu vou só de vez em quando, é porque nós moramos em Mato Grosso, por isso que eu sou presidente fundadora da Coordenadoria Mato Grosso, da AGEB. A Sofia é nossa agebiana infanto-juvenil, né? Foi assim que ela entrou para o universo literário. E quando eu vou passear, visitar meus netos, minha filha lá em Chapecó, eu vou na casa do Davi. Lá a gente pinta, brinca, desenha, lê. Que delícia! E você, Sofia, conta pra gente como é que foi entrar aí como embaixadora da AGEB, como é que está sendo essa experiência? Essa experiência está sendo muito divertida. Eu estou amando ficar aqui na AGEB. Que bom. Ô, Lene, então vou voltar para ti agora e eu quero saber de você como é que foi esse processo, né, de incentivar o seu neto, em primeiro lugar, o Davi, a explorar a escrita e também a Sofia, sendo mentora literária nessa primeira publicação da Sofia. Então, nesse tempo todo de escritora que eu sou, vários livros, enfim, eu comecei a ser mentora literária, inicialmente de adultos, mas eu acho que Deus está colocando na minha trajetória essas crianças. Eu acho que, assim, criança está chegando pela mão de Deus. Quando eu fundei a AGEB, tem a avó da Sofia, que é a Sidinalva Gebiana, e ela participa dessa minha coletânea Café com Lene, a Sidinalva. E ela disse, posso colocar a minha neta, Sofia, mesmo sendo criança? Pode. Aí a Sofia escreveu um poema, aqui está ela participando,
E como ela já passou a ser escritora a partir disso, quando fundei a GEB, eu convidei a Cidinalva para trazer a neta dela, a Sofia, como embaixadora cultural da GEB. Sendo embaixadora, ela quis publicar o primeiro livro dela, solo, o primeiro livro infantil dela. E aí, então, veio todo aquele processo de mentoria que eu faço, que é orientar na construção do layout, na edição, na publicação, no lançamento, e ela lançou no nosso evento aqui da GEB. Já o Davi, quando eu estive lá um Natal, fim de ano, para a gente passar junto, ele estava no primeiro ano, ele teve um probleminha na escola onde ele estudava, que sofreu até bullying lá na escola, e eu não gostei, a avó aqui não gostou, né? E trocamos de escola, e em junho do ano seguinte eu cheguei novamente para ficar com eles e vi o Davi sentado na mesa, uma criança de 9 anos, 8, 9 anos, sentado, e escrevia 1,5 páginas sem parar, escrevia a história. Aí eu perguntei, o que você está escrevendo? Ele transcrevia o que ele assistia, os desenhos que ele assistia. E aí que eu provoquei, vamos publicar um livro com o que você escreve? Ele disse sim. Então foi ali que surgiu a provocação do Davi publicar o livro. E aí eu comecei orientando, fazendo essa mentoria, desde dizer que não pode se publicar histórias já criadas, que ele teria que criar a história dele. Então ele criou a história da Duda e da Maia, que são 2 cadelinhas, e que nós vamos juntar com o Pingo, já que vocês moram em Santa Catarina, os 3, vão fazer um evento ali da Duda, da Maia e do Pingo. Então ele escreveu a história das cadelinhas que eles têm na família, que é a idosa e a criança. A idosa é a Duda, a criança é a Maia, e ele também teve a ideia de criar uma série, não vai ser só esse, ele vai fazer outros livros. Pois é. E assim o Davi se tornou escritor com o incentivo, claro, da avó. Que maravilha! Nós vamos fazer um pequeno intervalo e na volta, é claro, eu quero conhecer, sem dar muito spoiler, eu quero conhecer um pouquinho mais do livro do Davi e da Sofia, tá bom? Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e o nosso bate-papo literário é em especial em comemoração ao mês das crianças. E nós temos o prazer de receber os jovens escritores Davi Chiarello Pierezan e Sofia Serra, e a escritora e mentora literária e a avó do Davi, Alene Ziliotto. Voltando então, eu quero começar esse bloco falando com o Davi. Davi, conta pra gente um pouquinho então dessa história, que é a criança e a idosa, que a avó já deu ali um spoilerzinho, né, sobre os personagens, mas tem outros personagens na história também. Conta pra gente o que te inspirou a escrever essa história e qual foi a parte mais divertida de escrever a história. E mostra pra gente o seu livro, por favor. A parte mais divertida do meu livro foi quando eu comecei a colocar minha família, minhas 2 cachorrinhas na minha história. Foi muito divertido ver dos anéis. A avó também me ajudou demais com essas ideias. E eu tô muito feliz de ter feito um livro junto com a minha avó. Tá, então vamos lá. Essa história então tem 2 cachorrinhas. Como é que é o nome das cachorrinhas? Duda e Maia. Duda e Maia, mas tem outras personagens nessa história aí também, conta pra gente. Também tem a minha mãe, que é a Fernanda, meu pai, que é o Moser, minha irmã, que é a Antonella, e meu irmão, que é o Afonso. E eu achei muito legal o livro, porque, outra coisa importante que eu quero te perguntar é sobre as ilustrações, que estão muito lindas as ilustrações, é legal que dá pra colorir, não é? Sim. E quem é que fez as ilustrações? Você lembra? As ilustrações foram feitas por um artista lá de Minas Gerais. Ah, que joia! Escuta, e aí então é a Maia e a... Duda. Duda. Quem que é a mais novinha mesmo? A que chegou em casa recentemente? A Maia. E aí a Duda é a cachorrinha idosa. Uhum. E aí acontece uma história entre elas, é isso?
Isso. E como é que surgiu a ideia de escrever sobre as suas cachorrinhas? Conta pra gente, Davi. Começou porque eu gostava muito de escrever e também porque a minha cachorrinha Maia e Duda gostavam muito de brincar e eu comecei a escrever sobre elas. Muito bem. Aí, Fale, desculpa. não, acabou. Tá certo. Vem cá. Você conhece o Pingo? Já ouviu falar do Pingo, cachorro feliz e medroso? Não, Ah, mas então vou te mandar um livro do Pingo, que é o meu livro infantil também, que fala do nosso cachorrinho Pingo, que faz um sucesso danado entre a criançada. E aí, quem sabe a gente escreve um livro juntos. O que você acha? pode ser, legal. Combinado. Vamos falar um pouquinho com a Sofia, então. Sofia, você escreveu um livro já também sobre o Aedes aegypti, é isso? Sim. E como é que foi o teu processo de escrita? Você gostava de ler antes ou você começou a ler a partir do momento que você começou a escrever? Conta pra gente como é que foi essa sua trajetória aí. Eu comecei a ler sobre esse tema porque minha avó tinha me falado que muitas pessoas estavam pegando dengue. Daí eu pensei, e se eu fazer isso sobre um livro? Se eu fazer esse tema como um livro? Daí eu pesquisei como era a doença, os sintomas dela e fiz o livro. E conta pra gente, assim, como é que você trabalhou com esse livro? Até eu quero saber se você trabalhou e também o Davi. Vocês trabalharam esse livro em alguma escola, na escola de vocês? Sofia? Não, ainda não. Sim, no Dinâmico. O Dinâmico é a escola que você estuda, Davi? Estudava. Ah, tá. E o que vocês pretendem fazer com os livros daqui para frente, assim, para que as pessoas conheçam a escrita de vocês? Conta pra gente. Sofia, deixa a Sofia falar um pouquinho. Eu quero que as pessoas leiam meu livro para elas se prevenir da doença. Porque se nós acumularmos lixo, o mosquito vai se reproduzir. E você tem ideia do quão importante é esse livro para as crianças aí da sua escola, da região? Sim, para elas se prevenirem. Olene, você como mentora literária aí do Davi e da Sofia, como é que você pretende trabalhar com os livros dele nas escolas, com as crianças? Então, quando nós chegamos nessa parte do marketing, da distribuição, da divulgação da literatura, nós entramos para aquele universo do gap, né, da literatura. Como eu fiz essa mentoria gratuita, tanto para a Sofia quanto para o Davi, e principalmente o Davi que mora longe, o que cabe a nós é darmos ideias. Qual que seria o ideal? O ideal seria nós termos, talvez, políticas públicas pelas secretarias de cultura ou de educação, de fazer um mapeamento, de fazer um resgate dessas crianças escritoras e fazer com que no mês da criança se divulgasse e se levassem essas crianças para divulgar a sua história e como escritores nas escolas. O que eu sinto? Falta de pernas para nós abraçarmos tudo, porque Sim. Eu também tenho minha carreira literária, os outros mentorados, enfim. Então, não dá para eu abraçar o marketing individual de cada mentorado. Então, o que a gente dá? Ideias. Veja, o Aedes aegypti aqui em Lucas do Rio Verde, ele já deveria estar sendo trabalhado nas escolas pelo tema em si, não precisaria nem esperar o Dia da Criança. O do Davi também, ele trabalha a questão da família. Como vai ser uma série, não necessariamente vai ser só o Davi escrevendo, todos os membros da família vão escrever uma hora dessas, um dos livros. E ele falou dos anéis. Nos anéis ele coloca a força da mentalização, Sim. da união, da amizade, e isso são princípios que podem ser trabalhados. E a gente dá ideias. Muito bem. Papai, mamãe, vovó também não tem perna suficiente para correr atrás desse mar.
Lene, a gente vai fazer mais um pequeno intervalo e na volta eu quero conhecer um pouquinho mais então dessa série aí do Davi, que é a série Tudo em Família, e conversar um pouquinho mais com a Sofia também sobre literatura e com a Lene, é claro. Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e hoje o nosso bate-papo literário é especial em comemoração ao mês das crianças. E nós temos o prazer de receber os jovens escritores Davi Chiarello Pierezan e Sofia Serra e a escritora, mentora literária e avó de Davi, Lene Ziliotto. E nós vamos começar esse terceiro bloco com mais uma maravilhosa dica da influenciadora literária Estelinha Torelli no quadro Um Instante na Estante. Oi, gente! Eu sou a Estela Torelli e hoje eu trago para vocês o livro O Inventor, escrito por Andrei Ferreira, da editora Vitelli Publisher. Esse livro fala de Andrei, a infância dele, e fala também das coisas que ele criava. Por exemplo, uma draisiana. Ele, com 5 anos de idade, estava querendo um meio de transporte, o que era um pouco complicado, até porque 5 anos de idade, gente. Mas aí ele pegou alguns materiais que ele tinha, foi juntando e criou uma draisiana, um meio de transporte, que foi a maior felicidade dele. Outra coisa que ele criou, pulseira elétrica. Ele pegou alguns fios de telefone, juntou, uniu, amarrou, deu nós e formou umas pulseiras bem bonitas. Porque na escola dele estava bem na moda esse tipo de pulseira. Outras crianças estavam vendendo, só que as dele eram as mais bonitas. Também uma fábrica de aviões. Ele viu uma pessoa na rua vendendo aviões de isopor e ele criou um do seu próprio jeitinho. Então isso mostra a criatividade das crianças, como as crianças criam coisas incríveis. Você já criou alguma coisa bem diferente? Eu já criei. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Um beijo da Estelinha. Maravilhosa dica. Sigam a Estelinha que vocês vão se dar bem. Lene, Davi e Sofia, voltando então, eu quero começar com a Lene. Lene, você já faz mentoria, você já lançou mais de 20 novos escritores através da sua mentoria. Você se lembra da experiência mais marcante que você vivenciou nesse processo durante a formação desses novos autores? Então, no individual já foram praticamente 20 novos escritores e nas coletâneas acho que já passou de 300 novos escritores como coautores. Mas desses 20 é como os meus livros. Eu tenho 25 livros meus e quando me fazem a pergunta qual que é o preferido, todos eles, não tem um preferido. Assim como os mentorados. O que eu vou falar? Por exemplo, da Sofia, do Davi, tem mais uma criança aqui em Lucas, já são 3 crianças, e todos os meus mentorados, eles são importantes e não faria assim, um destaque específico. Mas o que me marcou bastante mesmo, fazendo um parênteses aqui, é este livro aqui, tá? Esse livro aqui que é Uma Vida e Muitas Histórias, que foi um dos meus primeiros mentorados adultos, lá do Rio Grande do Sul, de Guaporé, que é um rapaz que na infância dele, dos 11 aos 25 anos, ele foi usuário e traficante de drogas. Sim. Ele praticamente jogou a vida dele no lixo. E ele só cursou até o 4º ano. E após ele ter recebido de uma amiga e ter lido esse meu livro aqui, né, Eu Não Aceito Ser Mais ou Menos, ele contatou comigo e disse que queria publicar a história de vida dele. Então, nesse livro, e ele é poeta nato, ele é um poeta, ele é um escritor nato. Então, o livro dele, ele faz uma intersecção entre a história de vida dele e poesia. Foi o que mais me impactou e que eu acho assim, é um livro que impacta o leitor, como de todos, as histórias da Sofia, do Davi também, mas esse é um livro que eu faço um destaque que me chamou a atenção dos meus mentorados. Muito bem. Davi, este é o primeiro livro de uma série chamado Tudo em Família. Conta pra gente quais são as ideias que vêm por aí. A
A gente já tem ideias do capítulo 2. O capítulo 2, como é tudo em família, como a avó já disse, toda a família vai escrever uma parte da nossa série. E o capítulo 2, a minha mãe, Fernanda, já está escrevendo o capítulo 2 sobre a vida da Duda. Ah, é? Que quem não sabe, esse ano ela morreu de velhinha. Então vocês vão dedicar então o próximo capítulo, vai ser uma homenagem à cachorrinha que é a idosa do livro, né? Que é a Duda. Sim. Quanto tempo a Duda viveu com vocês? Sim. 11 anos. 11 anos ela viveu com nós. E como é que foi assim, quando ela foi para o céu dos cachorrinhos? A mãe comprou um vaso de flor e uma caixa com um coração. A gente colocou a Duda dentro e colocou ela dentro do vaso. Aí depois a gente colocou uma plantinha dentro. E você acha que a literatura é importante para você entender o que está acontecendo, a história que está se passando aí com você, com a sua família? Sim, bem legal, eu gosto muito disso, é uma coisa que eu faço bastante. Agora eu quero perguntar para os dois, vocês gostam de ler? Vocês têm o hábito da leitura? Sim. Gosto muito de ler. Sofia, o que você gosta de ler? Tirinhas e livros, muitos. E o Davi? Eu gosto de ler bastante mangá, é um livro de animes que eu gosto bastante, eu leio bastante deles e também vários outros livros que eu acho legal. Muito bem. E o que a literatura mudou na vida de vocês? E o que vocês acham que a literatura pode mudar na vida de outras crianças? Desde que eu comecei a ler, escrever meus livros, escrever histórias, eu percebi que eu comecei a ficar mais esperto, conseguia ganhar notas mais boas na escola e continuei fazendo isso. Muito bem. Muito bem. E a Sofia? A literatura mudou minha vida, porque quando eu comecei a ler, eu percebi que eu começava a tirar mais notas boas e a literatura pode mudar a vida de qualquer um, só depende dele. Muito bom. Lene, querida, eu queria te dar os parabéns, né? Te conhecendo cada dia mais, eu vejo a mentora que você é, acho que não só de crianças, mas também para outros adultos, né? Na literatura aí em Rio Verde, agora no Brasil inteiro, no estado inteiro com a AGEB. Olha, parabéns pelo trabalho que você faz e a gente precisa de pessoas como você na literatura. Obrigada querida Renata, nossa presidente nacional da AGEB. E dizer que sim, esse intercâmbio que a gente faz no Brasil todo, através da literatura e agora com crianças, é uma esperança de um futuro melhor, é o legado que a gente pode deixar e é um networking gostoso e bonito que a gente vai fazer. Olha só, Duda, Maia e Pingo, vamos provocar para que eles se encontrem através da literatura e vocês, autores desses personagens. Muito bom. Davi e Sofia, parabéns pelo livro de vocês e continuem nesse caminho que vocês estarão indo bem. Olha, vocês estão ajudando a construir um futuro melhor para todos, tá? Um beijo grande para vocês. Beijo. Tchau. Obrigada. Obrigada também. Beijo, tchau. E eu conversei hoje com os jovens escritores Davi Chiarello Pierezan e Sofia Serra e a escritora e mentora literária Lene Ziliotto. Mas é claro que antes de terminar o programa, eu quero fazer um agradecimento especial aos parceiros do Bate-Papo Literário. Eu quero agradecer ao Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza, a Academia Toia, que há 44 anos mantém o nosso corpo em movimento, a editora Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias, e a Código Kid, uma escola de programação que capacita crianças e adolescentes para os desafios do futuro. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na UniTV SC, mas você também pode assistir o programa pelo canal no YouTube chamado
Bate-Papo Literário com Renata Dalbó. Vá lá e inscreva-se. Muito obrigada pela companhia de vocês. Espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!